Olá, é bom estar com você mais uma noite. Quero, nesse momento, convidar o Espírito de Deus para que possa estar conosco no estudo da palavra. Vamos fechar nossos olhos? Grandioso Deus, abençoa-nos neste momento, ao estudar a tua palavra e extrair dela o seu desejo para a nossa vida. Nos abençoe agora ao meditarmos nas ou últimos dias de Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar-nos, dar-nos entendimento através do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar-lhes de vitória. O mais bonito e gratificante até aqui é que pode aparentar que as coisas não vão muito bem, mas uma coisa é certa: a vitória. O problema é uma tal de senhora ansiedade. Saiba de uma coisa: até Jesus teve que lidar com ela. Imagina um menino e seu pai visitando uma pequena loja no interior. Ao sair da loja, o dono oferece ao menino alguns doces. Pegue uma mão cheia de doces, diz o comerciante ao garoto. O garoto fica parado, olhando para o pai. O proprietário repete: pegue uma mão cheia de doce, é de graça. O garoto continua parado, olhando para o pai. Finalmente, o pai enfia a mão no pote, pega uma mão cheia de balas e dá para o filho. Enquanto voltam para casa, o pai parou e perguntou ao filho por que ele não pegou os doces. Com um sorriso no rosto, o garoto olhou para o pai e disse: porque eu sei que a sua mão é maior que a minha. Que história interessante, não é? Que tal aprendemos agora a colocar tudo nas mãos do Pai? Se você soubesse a data da sua morte, como você lidaria com esta ansiedade? Bom, pois é, ao analisarmos os últimos dias da vida de Cristo, eu fico a imaginar como foi difícil para ele. Diante dele estava uma missão dolorosa, a de morrer pelos pecados da humanidade. Eu gostaria de levá-lo a refletir comigo nesses detalhes. Não seja tentado a imaginar que, por ser Deus, foi tudo mais fácil para ele. Na verdade, enquanto cumpria a sua missão, Jesus não usurpou ser igual ao Pai. Ele sentia angústia, sentia medo e ansiedade. Para pagar o preço do pecado, teria que ser um de nós. Muito bem, querido amigo. Saiba mais de algo ainda. Jesus foi tentado a não cumprir essa missão. Mas havia um segredo. No Getsemane, ele orou. Quando Deus nos criou, ele nos colocou em um jardim. E quando ele nos remiu, ele estava agora em um jardim. Você acha isso algo interessante, não é verdade? Eu acho. Por favor, se você quer vencer o pecado, não deixe para lutar na mesma hora. Para vencer o pecado, é preciso buscar a força antes, nos momentos silenciosos de luta interna. Talvez esse jardim possa ser o seu quarto, uma salinha de oração, o cantinho lá no corredor ou um espaço em sua sala. Permita-me agora compartilhar com você as palavras de uma escritora chamada Ellen White em seu livro O Desejado de Todas as Nações. Acompanhe comigo aqui na tela. Em companhia dos discípulos, fez o Salvador vagarosamente o caminho para o Getsemane. A lua pascual, clara e cheia, brilhava num céu sem nuvens. Silenciara a cidade de tendas de peregrinos.
Jesus estivera conversando animadamente com os discípulos, instruindo-os, mas ao aproximar-se do Getsemane, tornou-se estranhamente mudo. Muitas vezes lá estivera para meditar e orar, mas nunca com um coração tão cheio de tristeza como nessa noite de sua última agonia. Tão terrível lhe parece o pecado, tão grande o peso da culpa que deve levar sobre si, que é tentado a temer que ele os separe para sempre do amor do Pai. Sentindo quão terrível é a ira de Deus contra a transgressão, exclama: A minha alma está profundamente triste até a morte. Marcos 14:34. Eu e você precisamos entender ainda o que nos apresenta 1 Coríntios capítulo 15, 45, onde diz: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Nunca pensamos em um Jesus deprimido, não é verdade? Mas naquele momento estava Jesus assim. Jesus estava na sua natureza humana também, por isso sentia medo. Eu quero convidar você nesse momento para que possamos encontrar a resposta da seguinte pergunta: como Jesus enfrentou o seu medo? Preciso responder essa pergunta nesta noite. Primeiro, Jesus buscou o apoio dos outros. É o que diz aqui na palavra de Deus em Mateus 26, 36 ao 38. Eu quero ler com você agora. E diz assim: Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Meu amigo, me parece que Jesus nos incentiva a procurar aqueles que podem nos ajudar em tempos de estresse e tentação. Por favor, eu quero que você não esquecesse disso. Deus frequentemente usa pessoas para confirmar ou incentivar o caminho que ele deseja que tomemos. Mas interessante ainda é algo que aconteceu. Vejamos Mateus ainda 26, 40 e 41, que vai dizer assim para nós. Olha só. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, em nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Um segundo aspecto que nós podemos considerar como Jesus enfrentou o medo está em Mateus 26, 39, 42 e 44 também. Vamos ler juntos? 39, 42 e 44 diz: Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a tua vontade. Ainda lemos o verso 42 e o 44 que diz: Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça a sua vontade. Olha o verso 44 que diz: Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Bom, nós vimos aqui uma problemática, não é? Jesus contou com apoio, mas infelizmente aqueles discípulos ou homens não puderam acompanhar Jesus nos seus momentos mais cruéis. Estavam com ele, mas ao mesmo tempo
não estava. Bom, meus amigos, eu gostaria de lembrá-lo que Jesus não é do tipo em que, na hora do desespero, ele saía correndo e ia orar. É claro que você pode buscar a Deus em qualquer momento, mas o que quero dizer é que Jesus tinha um hábito desenvolvido. Era o dia a dia de Jesus. Mas é importante ainda entendermos como é que Jesus orava. Vejamos também Marcos 14:36, que vai dizer o seguinte aqui para nós. Vamos abrir juntos? Marcos 14:36 e vai dizer assim: acompanhe comigo. Aí está. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Abba era uma palavra aramaica em que nossa língua expressa carinho, pai, papai, paizinho. Amigo, quando estamos em um Getsemane, ou quarto de hospital, na solidão, na dor, na injustiça, na tristeza ou na traição, nós precisamos orar como uma criança. Jesus, ele exclamou: Afasta de mim esse cálice de sofrimento. E o cálice era pesado, cheio do pecado do mundo inteiro. Mas agora vem uma pergunta: era possível para o Pai afastar o cálice? Sim, meu amigo. Jesus poderia não ter sofrido por você e por mim. Porém, se o Pai houvera afastado o cálice, não haveria concretizado o plano da redenção. E onde estaria você e eu agora? Bom, a minha pergunta para você nessa noite é: qual é o seu cálice? Vejamos ainda Romanos 8:28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bom, aqui deixa claro o quanto Jesus ele está preocupado com você e comigo, não é verdade? Porque de fato ele nos chamou. Agora, Jesus pode remover o seu cálice? Sim, ele pode. Depende da maneira como você reage às provações. Mas ele não poderá cumprir os propósitos dele na sua vida. Então, o que você vai fazer? Esse é a grande pergunta. Jesus foi franco e honesto com o Pai. No entanto, quando a resposta não veio, o que Jesus fez? Olha mais um texto bíblico, Lucas 22:42, e eu quero ler com você aqui também, agora. Lucas 22:42. Olha o que vai dizer aqui, meus irmãos. O texto diz o seguinte: E dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Nessa noite, eu gostaria de levá-lo a imaginar em qual é a vontade do Pai para a sua vida. O livro de Romanos 12:1 e 2 ainda vai nos dizer, Romanos 12:1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, vida. Deixa-me dizer algo ainda para você. O casulo da mariposa tem um formato de balão. Para se tornar um inseto perfeito,
Ela deve forçar seu caminho através do pescoço do casulo, por horas de intensa luta. Por meio dessa pressão, a natureza libera uma substância que dá vida às suas asas. Imagina que alguém queira ajudar cortando um pouquinho do seu casulo. A consequência é que essa criatura acaba não desenvolvendo as suas asas. Terá que se arrastar em vez de voar. Entende que a intenção é boa, mas é preciso passar a tribulação. O mesmo ainda acontece com um bebê quando se espreme pelo canal do parto. Isso também é uma maneira projetada por Deus para forçar o líquido ao sair dos pulmões do recém-nascido. Deus sabe o que faz, meu querido amigo. Será que as atribulações desta vida não teriam um propósito? Será que ao passar por lutas, Deus não está lapidando você? Um terceiro aspecto pelo qual Jesus enfrentou o medo foi porque ele recebeu conforto e força do Pai. O livro de Lucas 22:43 nos diz, Lucas 22:43 vai dizer o seguinte para nós, olha só, diz o seguinte aqui: Então lhes apareceu um anjo do céu que o confortava. O Dr. George Morrison disse: toda vida tem seu Getsemane, e todo Getsemane tem seu anjo. Eu ainda quero lhe dizer, eu não sei qual é nesta noite o teu Getsemane, mas tenho certeza de que Deus estará com você. Você quer ver? Isaías 41:10 deixa muito claro isso para você e para mim. Isaías 41:10 vai dizer assim, muito conhecido: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Esse Deus é maravilhoso. Ele está comigo e com você. Meu amigo, o que nos conforta é que finalmente Jesus cumpriu a sua missão até o final. Por ser um pouco extenso o conteúdo de Mateus 26, do 45 até o 56, eu gostaria que você em algum momento refletisse aí na sua casa, depois que acabar este vídeo aqui. O contexto lá diz que naquela circunstância eles agarraram Jesus e o prenderam. Jesus foi traído com um beijo e Pedro, agindo por seus impulsos, decepa a orelha de um soldado. Mas não é pela espada e sim pelo amor. Pelo menos foi o que Jesus ensinou, não é verdade? Bom, pelo menos até aqui, no contexto em que já estudamos, você não acha que Jesus precisa de ajuda, não é? Ele é Deus. Jesus não era simplesmente uma vítima pobre e indefesa ou involuntário que fora apanhado em uma circunstância fora de seu controle. Jesus livremente, voluntariamente, deliberadamente completou a jornada para a cruz. Observe as palavras de Jesus em João 10, 17 e 18, e eu estou abrindo aqui com você. João 10, 17 e 18 vai dizer assim, meu amado amigo em Cristo: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Eu gostaria de fazer minhas últimas considerações agora com você. Hoje em dia, o Getsemane tem outros nomes. Quais são eles? Divórcio, fracasso, solidão, doenças ou perdas. Lembre de que é no Getsemane que as dúvidas e as angústias se transformam em crescimento e glória. Bom,
Jesus decidiu passar por tudo isso porque estava pensando em você. Esse é o meu apelo para você nesta noite. Você pode respondê-lo da seguinte maneira: primeiro, entenda que sua vida foi comprada por alto preço. Jesus nos deu um exemplo perfeito de oração. É tudo o que nós já tratamos aqui. E se você ainda não o aceitou como Salvador, aceita-o agora, porque ele tem planos para você. Ele veio para este mundo com um único propósito: salvar você. Como? Morrendo em seu lugar e pagando o preço por seu pecado. Meu querido amigo em Cristo, essas são palavras de amor e carinho de um Deus que assumiu correr riscos, um Deus que resumiu colocar-se em meu e em teu lugar, um Deus que carregou a minha cruz e a tua cruz. Sabe, Jesus poderia não ter feito tudo isto, mas se ele não houvera feito, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não teríamos tamanha oportunidade da salvação em Cristo Jesus. Os medos e as ansiedades, elas fizeram parte da vida de Jesus. E você acha que não fará também das nossas? Mas, ainda que soframos as tribulações desta vida, eu vos asseguro que a vitória é certa. Você só não vai estar salvo se você não o quiser, porque se você determinar com Deus, com a sua palavra, esta vitória já é garantida para você. A cruz do Calvário é a minha vitória, é a sua vitória. Quando Jesus esteve no Getsemane, ele orou por mim e por você. Ele sabia que nesta noite, nessa semana do Calvário, esse vídeo estaria aqui para você. Esta mensagem chegaria à tua família, à tua casa. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que Ele possa fazer com que essas noites façam toda a diferença na tua vida. Seria o teu desejo agora entender o sacrifício de Cristo, entender as angústias que Ele passou no Getsemane, e gostaria você que Ele estivesse no seu Getsemane contigo? Amigo, até que Ele venha, o Getsemane, o nosso jardim, nos espera, nos aguarde. Mas a vitória só tem aquele que convidar Jesus para que possa passar com Ele horas de oração nesse jardim. Qual é o teu jardim? Você o sabe, não é? Que Deus lhe dê forças nesta semana. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar com você. Grandioso Deus, se com esta pessoa, com este amigo, amiga que acabou de ouvir esta mensagem, eu não sei qual é o Getsemane que esta pessoa está enfrentando agora, mas eu sei que eu tenho também um Getsemane pela frente. Venha estar conosco nessas horas difíceis, Senhor. Mas se Jesus venceu, Ele garantiu para mim e para todos nós a vitória. Muito obrigado. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre esta semana. É a semana última na vida de Jesus. E que possamos aprender a cada noite, ao nos aproximar dEle e entender os planos que Ele traçou para cada um de nós. Nos abençoe e nos guarde. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.